Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa disciplina Gestão de Aprendizagem Online. Vou apresentar para vocês o módulo 3, né, intitulado Feedback, Conceitos, Estratégias e Ferramentas no Moodle. Então, a unidade 1 é para conceituar mesmo, né, o que é feedback. E na unidade 2 é para apresentar essas possibilidades de feedback no Moodle. Então, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês o que é e como essas possibilidades, de que forma pode acontecer, com algumas dicas dentro da plataforma Moodle. Então, para iniciar, vou voltar mais uma vez a falar sobre a interação, né, e o ambiente virtual de aprendizagem. Então, vou repetir e afirmar, né, que a interação é um papel, né, exerce um papel preponderante na experiência de aprendizagem à distância. Não é só interação entre estudante e conteúdo, tá? As ferramentas, elas são os recursos que viabilizam a interação, mas não são as ferramentas que garantem a interação de qualidade, tá? A garantia das interações de qualidade, né, com foco, né, e o foco precisa ser uma aprendizagem de máxima qualidade para todos e todas, tem seu alicerce onde? Nas relações que são construídas entre tutores e tutoras e estudantes e seus pais. Tá? Então, é a gente pensar como que se dá a interação entre tutor e estudante e como que tem se dado a interação entre estudante e estudante, tá? Então, o que vai fazer com que essa aprendizagem seja de máxima qualidade é a interação. Qual foco tem se dado para a interação? Então, quando a gente vai pensar, né, em interação, logo vem a questão, né, do feedback, né? Uma forma de interagir, uma forma de interação entre tutor e estudante é por meio do feedback. O que é o feedback, né? Então, o feedback é uma resposta que fornece aos estudantes informações sobre o quê? Sobre o seu desempenho. Mas qual que precisa ser o propósito disso? O propósito dessa informação, né, dessa resposta que a gente dá ao estudante, tem o propósito de orientá-lo, tá? E situá-lo acerca do seu processo formativo. Então, não é uma resposta no sentido de punição, né? A gente precisa superar essa questão, né, de formas de avaliação. Né? Então, a gente precisa superar de uma vez por todas e pensar que o feedback não é nada mais que uma orientação, né, uma ajuda para que aquele estudante entenda como está se dando o seu processo formativo e qual o seu papel para que ele supere as suas limitações e ele atinja, né, o mesmo ponto de chegada, que é uma aprendizagem, uma formação de qualidade, né, para todas as pessoas, tá? Então, gente, o feedback, ele pode ser considerado uma ferramenta determinante, tá? Então, no ambiente virtual de aprendizagem, né, o feedback, ele serve para ajustar o processo de ensino e aprendizagem. Então, quando a gente está falando, né, de ajustes desse processo de ensino e aprendizagem, porque se de repente, né, a aprendizagem daquele estudante está indo por um caminho que não vai fazer com que ele chegue no ponto de chegada, a gente precisa orientar esse estudante para ele voltar para o caminho correto. Então, alguns autores, né, e autoras, eles vão ressaltar a importância do quê? Do feedback contínuo, né? Por que o feedback precisa ser contínuo? Não é 3 feedbacks no encerramento de cada módulo, não. O feedback tem que ser contínuo, a interação precisa ser contínua. E tem que, promover o quê? Uma autorreflexão, né? Além da autorreflexão, precisa promover um engajamento, né? O engajamento do estudante. Em que sentido? Além das participações, né, além de participar das atividades propostas, ele tem que despertar, esse feedback tem que despertar no estudante a busca dele por uma formação de qualidade. Porque a formação de qualidade, por mais que a gente ofereça, né, bons conteúdos, boas aulas, né, boas atividades, vai depender muito do esforço de cada estudante para que ele possa atingir, né? Então, ele tem todo o suporte, ele tem toda a base para ter uma formação de qualidade, né? Mas ele precisa se engajar, ele precisa buscar, né? Então, esse feedback serve para isso. Olha, aqui tá ok, né? Aqui tem uma limitaçãozinha aqui que você pode sanar dessa maneira, né? Precisa ser o feedback, ele precisa dialogar muito com
com o estudante. E de que forma que isso pode acontecer, né? Para que promova essa autorreflexão, esse engajamento, essa busca, né, por essa formação de qualidade. Então, tem alguns critérios que são bem importantes, tá? Gente, esses critérios, tudo que eu estou trazendo para vocês são textos, né, a partir de pesquisas, de evidências científicas, que estão na própria plataforma Moodle, tá? Então, alguns critérios importantes, né, do feedback é a personalização e contextualização. Como que eu personalizo, né? É eu tratar cada estudante como indivíduo que é único, tá? Então, contextualizar não são feedbacks gerais, né? Os feedbacks gerais, eles não promovem engajamento, eles não promovem comprometimento, né? Então, a gente precisa ter um feedback que seja personalizado e contextualizado diante, né, da proposta de atividade que eu estou elaborando feedback. Precisa ter clareza, né? A gente não precisa ficar dando voltas, né? O que é ser claro? Ser claro é dizer. A grande questão é como eu digo e como eu escrevo, né? Isso é uma outra história, tá? Que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Detalhar, né? Então, eu preciso ter clareza, eu preciso detalhar, eu preciso ter foco, uma aprendizagem ativa, sabe? Como que aquele feedback vai ajudar aquele estudante a se envolver com a própria aprendizagem, ele sendo o personagem principal, ele é o personagem principal do próprio conhecimento, tá? Construir também, né? A gente precisa construir os relacionamentos entre o tutor e estudante, muitas vezes são construídos por meio do feedback. E, além dessa construção de relacionamento, isso faz com que o estudante ele se engaje. Ou faz com que ele se engaje, ou faz com que ele se distancie. Por isso que o feedback é tão importante. Além de tudo que eu falei, a gente precisa registrar e acompanhar. Então, por exemplo, não é eu dar um feedback, dei um feedback de determinada atividade, e não acompanho o progresso. Então, eu dei aquele feedback, aí chegou uma próxima atividade, é muito importante que eu olhe para aquela atividade, e se o estudante ele acabou sanando aquela limitação que eu apontei anteriormente, a importância de que eu diga isso. Olha, como foi importante você ter repensado, você ter feito de outra forma, né? Isso fez com que você superasse essa questão. Enfim, registrar e acompanhar, né? E não fazer com que os feedbacks sejam totalmente desconectados, a importância que tenha essa conexão, né, entre eles. Gente, tempo e periodicidade, né? Que é um tema que gera muita angústia, porque é a questão de quantos estudantes eu tenho, né? Como que eu consigo fazer um feedback de qualidade para cada estudante. Mas tem uma informação que é a divisora de águas, né? Que o tempo que, né? A demora o tempo que eu levo para poder dar esse feedback. E se eu tenho um espaço muito longo de tempo, isso faz com que o meu estudante deixe de estar engajado no curso, tá? Então, o tempo e a periodicidade revela muito sobre o engajamento do estudante. Então, o envio rápido de feedback vai demonstrar o que o estudante, a importância dele quando ele realiza as atividades. Assim como ele vai saber que tem alguém acompanhando de perto o que ele tem realizado. Tem alguém acompanhando de perto os seus estudos. Tem alguém acompanhando de perto tanto o seu engajamento como as suas limitações. Então, esse envio rápido faz com que o estudante ele se sinta importante dentro daquele curso. Ele faz com que ele se sinta fazendo parte de tudo aquilo. E saber que ele tem uma pessoa ali que está acompanhando todo o seu processo, né, de ensino e aprendizagem, tá? Oportunidades de melhoria, né? A rapidez dos feedbacks, ele proporciona o que aos estudantes? A oportunidade de corrigir os erros. Então, quando eu falei assim, se eu dou um feedback muito espaçado e depois dou um retorno, né? Às vezes o estudante nem lembra mais o que foi apontado naquilo. Né? Então, eu preciso dar o feedback, e dando o feedback é uma oportunidade de correção daqueles erros. É uma oportunidade de melhorar o seu desempenho em tempo hábil.
em tempo hábil, né? Então, ele vai melhorar, ele vai corrigir os erros, ele vai tentar melhorar o seu desempenho, para quê? Para mostrar aquilo que eu falei ao final do módulo 2, para mostrar para ele o potencial que cada estudante tem para aprender. Para mostrar para ele que é possível, mesmo eu posso ter muitas limitações, inclusive, mas ao me dedicar, ao me esforçar e ao ter todas as ferramentas e ao ter essa interação e esse acompanhamento muito próximo do meu tutor, eu posso maximizar o meu potencial de aprendizagem, eu posso superar as minhas limitações. Então, o feedback, ele tem essa função, né, de oportunizar uma melhoria, né? Dá oportunidade de fazer a correção dos erros e superar as limitações e melhorar a cada dia o desenvolvimento, tá? Outra questão importante é a retenção de informações, né? Então, quando o estudante, né, ele termina de fazer a tarefa, né, e o tutor consegue, né, fazer esse feedback num tempo rápido, né, num tempo hábil, vamos dizer assim, né, esse estudante, ele consegue assimilar e conectar a sua ação com o feedback. Porque muitas vezes, sei lá, se o estudante, né, ele faz aquela atividade, aí passa-se meses, né, para você dar o retorno, gente, às vezes o estudante nem lembra que ele escreveu o que ele fez, né? Então, ele vai ter que retomar qual foi a questão, ele vai ter que retomar qual foi a resposta e retoma o conteúdo. Não que isso seja ruim, não é que isso seja ruim. Mas muitas vezes, o que o estudante faz? Ele não vai fazer essa retomada. E aí o feedback é só para cumprir protocolo. Então, quanto mais rápido a gente propicia, né, essa resposta para o estudante, mais rápido ele também vai assimilar aquele conhecimento. Vai conectar com o que ele escreveu, com a ação que ele teve, né? E com isso ele vai pensar, ok, como que eu faço para melhorar, né? E o que está muito bom, dá para aprimorar também, tá? Então, é muito importante para a retenção, né, de informação, o tempo que eu tenho, o tempo que eu levo, né, para poder dar esse feedback para o estudante. A linguagem, gente, ela precisa ser motivadora e encorajadora, tá? Então, quando a gente está falando de linguagem motivadora e encorajadora, e não, o primeiro passo é a gente não pensar que o feedback é para cumprir protocolo, porque eu sou obrigada a fazer, né? É pensar, é colocar o estudante, né? Assim, pensar, visualizar aquele estudante com altas expectativas. É pensar em cada estudante e ter a certeza que aquele estudante tem pleno potencial para cumprir os objetivos do curso. Quando eu penso assim, isso vai fazer com que, não que vai ser um caminho fácil, não que é só eu ir fazer um feedback com uma mensagem motivadora, encorajadora, isso vai sanar todas as limitações, não é nada disso. Mas é eu acreditar naquele estudante, né? Eu traçar para aquele estudante caminhos para que ele supere os obstáculos, e diante disso, a minha linguagem vai ser motivadora e encorajadora. Porque eu não estou fazendo isso só para dar a resposta, fazer o feedback, porque é minha obrigação. Eu estou fazendo isso porque eu acredito naquele potencial daquele estudante. Tá? E porque eu sei que se eu motivar, se eu encorajar, que as chances dele de engajamento dele, de conclusão do curso e de acreditar no seu potencial é maior. Né? Então, que a gente use, né, linguagens encorajadoras. Eu gosto muito dessa palavra, encorajadora, porque isso vislumbra a questão da coragem, né? Porque o estudante, ele também precisa ter coragem para superar suas limitações. Ele precisa ter coragem para avaliar o seu processo de ensino e aprendizagem. Ele precisa ter coragem para falar, realmente isso eu não sei, mas eu posso aprender. Eu lembro muito, quando eu falo de coragem, né? Quando minha formação é inteira em escola pública, e quando eu entrei na universidade, eu tinha muita dificuldade para escrever, né? E eu pensava assim, nossa, mas parece que as pessoas têm tanta facilidade, parece que elas escrevem tão rápido, parece que é tão fácil para elas.
Mas, querendo ou não, a formação que eu tive, a formação que a maioria da minha turma, por exemplo, eram todas oriundas de escolas particulares, né? E teve uma formação diferenciada em relação às redações, por exemplo. Mas isso não significava que eu não tinha potencial para atingir o mesmo nível daquelas pessoas. Só que isso só foi possível a partir de professores que eu tive para falar assim, ó, o caminho é esse. Né? Eu lembro que eu tive uma professora que me deu um livro, que tem até hoje, chama Só Vírgulas. Né? Então, não era assim, falar, ó, você não sabe fazer o uso da vírgula. Ó, você tem limitações para fazer o uso da vírgula. Aqui tem um instrumento para você melhorar. Estuda esse instrumento, estuda esse livro, pratica, porque você é capaz. Tá? Então, essa questão da coragem, né, e do papel de tutor e de professor é esse. É mostrar, você tem potencial. Aqui está a ferramenta. Domine a ferramenta com a minha ajuda, com a minha colaboração, que você vai conseguir. Muito importante com isso, a gente reconhecer o esforço e o progresso. E aí, eu gosto de pontuar duas coisas. Primeiro, tá? Que reconhecer esforço e como que eu posso expressar? Eu reconheci o esforço do estudante, mas eu achar que é o suficiente, eu estou sendo enganosa, né? Com o próprio estudante. Então, por exemplo, né? O estudante apresentou alguma limitação sobre determinado tema e determinado assunto. Mas ele melhorou um pouquinho, né? Nossa, ele deu um saltinho pequeno, mas deu, então tá ótimo, ele progrediu. Não. Que bom que ele progrediu. Mas ainda falta um tantão para ele ter o mesmo ponto de chegada. Tá, então eu vou lutar para que ele tenha o mesmo ponto de chegada. Porque o que acontece quando a gente só reconhece o esforço? Falar, tudo bem, já vai, melhorou. A gente não está propiciando uma aprendizagem de máxima qualidade para esse estudante. Você progrediu, mas ainda tem mais coisas para avançar. E eu estou aqui para estar junto com você e a partir dessas ferramentas você vai conseguir. Porque com isso a gente entra nesse outro tópico, a gente aumenta a motivação e a autoconfiança. Você conseguiu, né? Você se esforçou, você consegue muito mais além. Acredite no seu potencial, estou aqui, né? Estamos juntos. E aí você vai aumentando a autoconfiança desse estudante, tá? Sensibilidade às dificuldades individuais dos estudantes. Isso é muito importante. Como eu contei, né, dessa minha professora que me deu o livro, né? Ela foi sensível à minha dificuldade. E era uma dificuldade que era individual. Ela poderia, por exemplo, ter feito as correções das minhas provas e não ter apontado que eu fazia o uso incorreto da vírgula. E ela descontava da minha nota e ia passando. Mas ela foi sensível à minha dificuldade. Então, que os tutores possam ser sensíveis à dificuldade individual de cada um. E que possam procurar caminhos para cada estudante. Mara, mas é difícil. Isso leva um tempo, leva. Mas aí entra a questão, né, de qual educação que eu estou defendendo. Qual o propósito de estar sendo tutor e tutora dessa disciplina. O que eu realmente acredito. Lembra lá da ODS, quando eu falei, né, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável? É a gente pensar, se eu quero uma educação de máxima qualidade para todas as pessoas, né? Então, muitas vezes vai exigir não só o esforço individual de cada estudante, mas exige o nosso esforço também enquanto tutor, enquanto professor e professora. Oferecimento de suporte. É dizer, ó, o caminho é esse, a ferramenta é essa, e estou aqui para tirar dúvidas. Porque não adianta a gente só fazer os apontamentos no feedback e a gente não oferecer um suporte que seja contínuo, né? Para que aquele estudante possa me procurar, ou que seja um chat de dúvidas, né? Que seja, né, estimular o estudante a procurar mais vezes o tutor ou a tutora para que ele tenha esse suporte, saber, não, ele comece a fazer cada atividade, sabe, não estou sozinho. Se eu tiver uma dúvida, eu tenho quem me ajude. E, por fim, o que eu falei, né, muitas vezes já sobre as altas expectativas, né? Isso tudo se resume. Se eu pego a primeira atividade daquele estudante e minha expectativa vai lá no pé, eu falo, esse daí vai fazer de qualquer jeito, esse daí, ó, caso perdido, né? Gente, a tendência para que não vá para frente, que esse estudante desista, ou que ele tenha uma formação bem precária, é muito alta.
Então, as altas expectativas é a base de tudo. É eu acreditar no potencial de cada estudante. Não que vai ser fácil, não que vai ser sem esforço, mas saber que cada pessoa, né, é capaz de superar, tá? Bom, diante disso, eu trouxe aí essa reportagem, né, que está no site do governo federal, né, que vai mostrar que o ensino à distância ele cresceu 474% em uma década. Né? Se a gente for pensar lá no histórico, né, a gente vai corroborar esses dados. Né? Só que, qual educação à distância a gente está falando? A gente precisa pensar numa educação de qualidade. Porque tem muitos ensinos à distância aí que o ensino não é de qualidade. Isso é um dado, né? Então, só que aí, por que eu trouxe também? A gente tem um aumento, né? E com esse aumento, é óbvio que a gente vai ter também um aumento de números de evasão. O feedback, as pesquisas têm mostrado, e lá no material que foi elaborado para vocês, no texto interativo, eu trago vários artigos que vai mostrar, né, a importância do feedback para diminuir esses números de evasão. Então, o feedback e a maneira como, se eu atendo todos aqueles critérios que eu falei no slide anterior, né, isso vai ajudar com que o feedback ajuda que se tenha uma aproximação entre estudante e tutor, e com isso, diante das dificuldades, que podem ser inúmeras, ele tem esse apoio, né, que começa por meio do feedback, e eles vão traçando essa história, né, esse compartilhamento mesmo esse compartilhamento de saberes, né? Que para que cada pessoa consiga atingir o objetivo, que é se formar e se formar com qualidade, tá? Então, aí eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias de feedback, tá? O feedback, ele precisa ser assertivo, tá? Então, gente, eu ser cuidadoso, né? Eu colocar uma mensagem encorajadora, né? Isso não significa, como dizia minha avó, eu ficar enchendo linguiça, tá? Então, eu preciso ser direto. Não adianta eu criar textos e dar muitas voltas. Eu preciso ser direto, né? Eu preciso ser preciso e objetivo, né? Para evitar generalizações. Porque o que acontece, né? Qual que é uma das falhas, né? Que as pesquisas vão mostrar do feedback. Quando eu faço um feedback que ele é mais geral e eu generalizo todas as formas de resolução de uma determinada atividade proposta, né? A partir de alguma ferramenta, o estudante, eu fui professora de criança há muito tempo, né? E assim como as crianças, elas fazem leitura corporal da gente, né? Os estudantes não é diferente no ensino à distância. Quando eu venho com aquele feedback que é super geralzão, o estudante vai falar, mas nem leu minha atividade, né? Ou então vai comentar com o outro, como que foi seu feedback? Né? Então, eu preciso ser direto, preciso ser preciso, preciso ser objetivo e eu preciso evitar fazer generalizações muito vagas, né? Porque às vezes a gente elabora um feedback e fala assim, mas esse feedback vai dar conta se o estudante fizer isso, se o estudante fizer aquilo, se o estudante fizer aquilo outro, né? Não é, a gente precisa tratar os estudantes de forma individual. Respeitoso, tá? Então, o tutor, ele precisa abordar o feedback com simpatia e respeito pelo estudante. Então, é aquilo, reconhecer seus esforços, é a gente demonstrar apoio, né? Ao mesmo tempo que eu vou apontar as áreas que precisam ser trabalhadas. Então, eu vou fazer o quê? Vou ser direta, vou ser assertiva, ao mesmo tempo eu vou ser respeitosa. E ao ser respeitosa, e o que é importante? Que a partir do feedback, a gente vai construindo uma relação de confiança com o estudante. Então, no primeiro feedback, não vai ser no primeiro nem no segundo. Mas a partir dos outros feedbacks, você constrói uma relação de confiança e você vai dizendo, olha, essa área melhorou um pouco, mas ainda precisa melhorar mais um pouquinho, né? E olha o caminho, né? Você foi por esse caminho deu certo. Aprimora um pouquinho mais, né? Então, eu tenho que ser assertiva, eu tenho que ser respeitosa, ser específica. O que é ser? Eu ter uma interação específica, né? Como que eu faço para o meu feedback ser específico e individual para cada estudante? Né? Primeiro, tutor e tutora não devem fazer julgamento ou críticas, né? Não deve. Eu não devo julgar, eu não devo dizer, olha, você se esforçou pouco,
Não, é a gente descrever os limites do desempenho. Ao não se aprofundar, né, em tal questão, né, tem tal impacto, né? Então, porque isso faz o quê? Faz com que eu evito que o feedback ele seja percebido como algo pessoal, como algo negativo, né? Mas sim que o estudante ele precisa entender que é uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de aprendizagem. O que me ajuda muito, né, na minha vida, no geral, é sempre pensar o que eu estou discutindo. A gente não discute pessoas, né? Estou discutindo a ideia, estou discutindo o conceito. Eu não estou discutindo se esforçou, se não esforçou, se fez. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo qual que era o objetivo daquela atividade. Atendeu o objetivo? Não atendeu. Por que não atendeu o objetivo? Né? É nisso que eu vou focar. E não ficar, mas esse não leu. Mas esse, nossa, fez aquela leitura, copiou qualquer coisa e colocou. Não é isso, né? Então, o objetivo era esse. Não atingiu o objetivo, né? Como que eu vou fazer um feedback que seja específico para aquela situação e para que o estudante enxergue como uma oportunidade de aprendizagem. Equilibrado, né? Então, o tutor ele deve reconhecer os pontos fortes do estudante. Né? Então, como eu fui falando, né? Acho que cada estratégia que eu aponto, né, tem muita ligação com o que eu estou dizendo ao longo dessa videoaula. Né? Então, reconheci os pontos fortes, porque ninguém, né? É bom a gente saber disso, ninguém consegue ser bom em absolutamente tudo nessa vida. Né? Então, em algumas áreas eu posso me destacar, mas isso não significa que eu não posso superar as minhas dificuldades em outras. Isso não significa, porque eu posso sim. Né? Eu posso superar todas as dificuldades que eu tenho, independente das áreas, tá? Então, o tutor, ele reconhece os pontos fortes, identifica as áreas que precisam ser melhoradas e diz isso para o estudante, tá? Então, e nesse sentido, qual que é um dos caminhos? É o tutor colaborar com o estabelecimento de metas, né? De metas claras, né? De metas precisas, junto a passos práticos, né? Não é a gente devagar e escrever, não. Para você atingir tal meta, se você for por esse caminho, sabe o que eu falei para vocês anteriormente, né? É sobre ajudar o estudante a encontrar o caminho certo. Né? Então, a gente vai colocar nesse feedback, né? Olha, não atingiu, né? Tal objetivo. Essas são as metas que você ainda precisa alcançar. E a partir desses pontos, isso vai te ajudar a alcançar essa formação tão necessária para esse curso. Né? Então, isso ajuda a gente a fazer o quê? A gente a transformar o feedback em ações que são tangíveis e mensuráveis. Né? Pensar que é transformar o feedback em ações que são possíveis. Mas não são possíveis porque o estudante vai ter que se matar para encontrar o caminho. Elas são possíveis porque você vai traçar metas, né, e passos junto com o estudante. A gente é dialógico, né? E essa é uma das partes que é uma estratégia que eu mais gosto, né? Como ser dialógico, né? Porque como estudiosa do Freire, para mim a dialogicidade é muito importante. Mas como eu consigo ser dialógico, né? Como que eu consigo propiciar um feedback dialógico no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, a primeira coisa, né, é a gente compreender, né, compreender que essa relação, né, mútua entre tutor e estudante é o que vai fortalecer a relação. Né? Então, primeiro a gente estabelece toda essa relação de confiança, tá? Quando eu já estabeleci o diálogo, o estudante, ele precisa enxergar o comprometimento do tutor com uma aprendizagem de qualidade, tá? Por quê? Porque o estudante, no fundo, ele quer ter essa formação de qualidade. E o tutor quer que o estudante atinja o nível máximo do seu potencial, que ele tenha uma formação de qualidade. Então, ambos vão se encontrar o quê? Num denominador comum, que é o quê? Que eu estou falando desde o início, que é a formação de máxima qualidade. Tá? Então, o que eu preciso, então? Eu preciso estabelecer essa relação de confiança,
né? Eu preciso estabelecer esse diálogo, e esse diálogo só vai ser estabelecido quando ambos, né, tutor e estudante, se encontrar nesse denominador comum. Isso serve, gente, para todas as situações, né? Se a gente for pensar, vamos pensar numa sala de aula sem ser um ambiente virtual, né? Quando o estudante ou a estudante reclama muito, fala, nossa, mas essa professora é chata, exigente, é isso, é aquilo, tá? É perguntar, muitas vezes a gente precisa fazer essa pergunta, né? Qual a formação que você quer ter? Como você quer sair formado desse curso? É qualidade que você quer? Né? Então, se você quer qualidade, a única coisa que, enquanto professor, professora, tutor, tutora, eu quero que você tenha uma formação de qualidade. Então, a gente se encontra aí. Né? Agora, se para você, né, isso é exigência, isso é chatice, né? Para mim é outra coisa. Né? Mas, quando a gente está pensando, né, nessa relação que é a distância, como que a gente faz para que esse feedback seja dialógico? A gente não tem, né, aquela questão, né, do olho no olho, né, dessa conversa, né, com o estudante. Então, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai mostrar para o estudante que a gente valoriza todos os seus pontos fortes. Todos. Tá? A gente vai criar essa relação de confiança. A gente vai estabelecer esse diálogo sempre mostrando e enfatizando, né, o seu comprometimento com a aprendizagem daquele estudante. Né? Eu, enquanto tutor, estou comprometida com a sua aprendizagem, né, e o meu objetivo é que você, né, tenha uma formação de excelência. Ninguém vai achar ruim por isso, né? Estudante nenhum vai achar ruim por isso. Então, por isso que é importante que a gente sempre demonstre, né, esse comprometimento. Bom, quais são as possibilidades, né? Os comentários escritos, né? Então, a gente pode fazer um feedback a partir de comentários escritos, né? Independente da ferramenta que eu estou utilizando. Eu posso fazer gravação de áudio ou de vídeo. Eu posso propor um fórum de discussão para discutir, né? As possibilidades de as ações mesmo que podem ser feitas a partir de uma análise mais geral daquela atividade proposta, posso fazer um feedback mais geral e ir afunilando no fórum de discussão. Né? Posso também fazer uma atividade síncrona e fazer um feedback ao vivo. Claro que não vai ser um feedback, né? Apontando nomes, não é isso, mas é fazer uma relação do que precisa ser melhorado, dos pontos fortes, das limitações, né? E fazer uma videoconferência e trabalhar com essa questão, né, dos aprimoramentos. Eu posso também fazer avaliação por pares, né? Então, aquilo que eu já comentei anteriormente, cada estudante avalia o trabalho do outro estudante, porque isso faz com que ele enxergue tanto seus pontos fortes, como suas limitações, como que ele precisa estudar mais. As grades e rubricas também. E aí é importante, né, trazer a questão, né, das grades e rubricas, por quê? Porque a gente precisa definir os critérios. Tá? Tanto nas grades, né, quanto nas rubricas, é essencial a gente estabelecer os critérios de avaliação, né, que tem que estar alinhado com os objetivos de aprendizagem do curso. E a partir disso, né, eu vou construindo os feedbacks, eu vou encorajando, né, a autoavaliação e vou fomentando o diálogo, né, e eu vou possibilitando outras ferramentas para que comente aquela minha avaliação, aquela minha nota, né, e vou construindo essa relação tendo como base o diálogo. Então, o sucesso do feedback, ele vai depender do quê? Da combinação harmoniosa entre as ferramentas disponíveis e entre as estratégias que são implementadas pelos tutores, tá? Ao adotar uma abordagem, né, que o sistema Moodle vai falar muito a partir das epistemologias construtivistas, né, que considere o estudante como centro da aprendizagem, tá, com aproveitamento máximo das funcionalidades da plataforma, é possível a gente criar um ambiente de aprendizagem online repleto de aprendizagem, com feedback, que promova todo o crescimento acadêmico e pessoal de todos e todas envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Quando está escrito aí esse crescimento pessoal, porque é isso, o estudante aprende, o tutor aprende, todo mundo cresce, porque é um processo mesmo, é uma troca, né? É uma troca de saberes, é um processo de ensino e aprendizagem
entre todos e todas, entre estudante e tutor e entre os estudantes e seus pais, tá? Então, o sucesso do feedback, ele vai constituir nisso, tá? Então, assim, aí eu coloco as referências aqui para vocês e antes de finalizar, né, dizer a importância da construção dessa relação de confiança, a importância de almejar sempre interações de qualidade e a importância sempre de manter as altas expectativas o tempo todo em relação aos estudantes. Só assim a gente vai conseguir ter não só sucesso no feedback, mas ter sucesso numa formação de qualidade e exitosa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado e tenham adquirido novos conhecimentos.